Olá, muito bom dia, prezado ouvinte. Graça e paz. Muito feliz por podermos começar mais uma semana sob a bênção, sob a direção do nosso bom Deus, crendo que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. E eu espero que cada um de nós possa estar desfrutando das mais ricas e preciosas bênçãos do nosso bom Deus. Sou o pastor Wilson da Primeira Igreja Batista, aqui de Marechal Cândido Rondão. E sempre é um prazer e uma alegria a gente desfrutar desse tempo juntos, de compartilhar da palavra do nosso bom Deus. Nós estamos falando sobre os combates da nossa alma, os gigantes que se opõem a nós e que querem tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso bem-estar e também tirar a nossa confiança na bondade e na direção do nosso Deus. Falamos já sobre solidão, ansiedade, medo, orgulho, impaciência, sofrimento. E agora quero continuar a falar sobre o desânimo. O desânimo é algo que parece que tem contagiado todas as pessoas. Algumas das frases mais comuns hoje em dia são: eu estou tão triste, tão desanimado, sem vontade de orar, de buscar a Deus. Eu já entreguei os pontos, desanimei com a vida, desanimei com tudo, não tenho motivação para nada. Talvez você conhece gente assim, ou talvez você já se pegou falando algo muito semelhante. O desânimo é uma experiência comum a todo ser humano, especialmente em tempos tão desafiadores como estes que nós estamos vivendo. E no combate contra o desânimo há um relato bíblico que merece muito bem ser compreendido para o nosso bem, para o nosso crescimento e a nossa vitória. Está lá em Neemias 4. Quando o livro de Neemias foi escrito, havia quase 150 anos que os muros de Jerusalém estavam no chão. Após a conquista dos babilônios e o exílio dos judeus, Jerusalém havia se transformado em ruínas, a terra de chacais e de predadores. Deus, então, 142 anos mais tarde, levanta Neemias para liderar a terceira remessa de judeus saídas do cativeiro babilônico de volta para Israel. De volta ao lar, uma das primeiras coisas que Neemias fez foi iniciar a reconstrução dos muros de Jerusalém. E como ele e o povo estavam realmente no início muito animados. Neemias 4:6 diz que nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O problema, queridos, é que pouco a pouco, tijolo a tijolo, o ânimo deles estava sendo drenado até serem totalmente dominados pelo desânimo. O verso 10 e 11 do capítulo 4 de Neemias diz: enquanto isto, entre meio às oposições que foram surgindo, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então, com isso tudo, as forças de todos estavam sendo drenadas. E houve alguns agentes que colaboraram para que o desânimo tomasse conta. A primeira delas foi a fadiga. O verso 10, a parte A diz: os trabalhadores já não têm mais forças. Queridos, a fadiga física ou o cansaço é um dos grandes agentes do desânimo. Os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos para protegê-los dos ataques inimigos que pudessem vir de fora, e certamente viriam. No entanto, no afã de ver a obra concluída rapidamente, eles deixaram de cuidar de um inimigo interior muito sério, o cansaço, a fadiga. Eles começaram fortes, mas acabaram sem forças, cansados. Tentaram correr a maratona no ritmo de uma corrida de 100 metros rasos, mas não conseguiram. Portanto, cuidar do descanso é uma grande arma contra o desânimo. Há sim espaço para o autocuidado, pois é preciso viver e prosseguir sempre com reservas. Outra coisa que colaborou para se instalar o desânimo foi a frustração. Ainda no verso 10 diz: ainda há muito entulho. À medida em que
as nossas forças vão se acabando, prezado ouvinte. A nossa tentação é conferir o quanto ainda precisa ser feito ou o que não foi realizado. E raramente nós paramos para celebrar o quanto já foi terminado. Os israelitas já tinham feito muito, a metade do muro já estava concluído. E em tempo recorde, mas os seus olhos não enxergavam os resultados já obtidos. Entulho vem do hebraico poeira, detritos, os restos, cacos. Pois bem, em vez de olhar pela fé e contemplar o futuro com base no que já tinham conquistado até aquele momento, os olhos da frustração se fechavam com a poeira. Um terceiro aspecto que contribuiu para o desânimo foi o fracasso. Ainda no verso 10, nós temos ali a fórmula do desânimo. Desânimo trouxe fadiga, os trabalhadores já não tinham mais forças, produziu a frustração, porque ainda há muito entulho, e mais, tudo isso redundou em fracasso. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Amado ouvinte, a fadiga é resultado da falta de descanso. A frustração é resultado da falta de contentamento e de celebração. E o fracasso é o resultado de pelo menos 3 fatores. O primeiro deles é quando a gente começa a nutrir a autossuficiência. O verso 10, a parte C, diz: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. A autossuficiência nunca nos bancará até o final. Mais cedo ou mais tarde, nós nos veremos com falta de recursos. O vinho vai acabar. E se Jesus não estiver presente na nossa vida, nas nossas celebrações, vai ser um fracasso. Também é fracasso como resultado de temer as artimanhas. O verso 11 diz: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Desde o começo, Neemias sempre enfrentou aqueles que se opuseram ao seu trabalho. Tratava-se de pessoas que não queriam ver a obra concluída. Elas não tinham o mínimo de prazer no projeto que estava em andamento. Afinal, aqueles sujeitos não conseguiam enxergar além dos seus interesses pessoais. E como é que essa gente age? Armam-se com astúcia, antes que descubram qualquer coisa. Agem em secreto, ou nos vejam, como diz. Almejam a destruição, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Combate-se a autossuficiência com fé e as artimanhas com coragem. Mas tem mais. O fracasso é resultado de ouvir os afastados. O verso 12 nos diz que os judeus que moravam perto deles, dos samaritanos, 10 vezes no dia nos preveniam: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. O segredo do fracasso, amado ouvinte, é nutrir autossuficiência, é temer artimanhas e ouvir aqueles que estão afastados do coração de Deus, que vivem na fronteira da fé. E era o que os judeus, que começaram animados, mas agora estavam sendo paralisados pelo desânimo, estavam fazendo. Neemias nos conta que num mesmo dia, tais irmãos da fronteira repetiam 10 vezes a mesma coisa: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Sem se darem conta, os de Judá que moravam na vizinhança estavam sendo porta-vozes do inimigo dos samaritanos. Pois é muito triste isto, pois por viverem muito próximo deles, ouviam mais a eles do que a Deus. Por viverem muito próximo deles, temiam mais a eles do que a Deus. Por viverem muito próximo deles, agiam como servos deles e não de Deus. E tendo descoberto a fórmula do desânimo, que é desânimo igual fadiga, mais frustração, mais fracasso, nós aprendemos a combater o desânimo através aqui do texto. A primeira coisa é que nós temos que orar a Deus com fé. Neemias 4 e 5 diz assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades,
pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Então a oração é muito importante nesta hora, prezado ouvinte. Dependência do Senhor, confiar no Senhor, na grandeza, no poder de Deus, que Deus luta por nós, que Deus ele age por nós, e Deus é que nos dá as forças. E continue agindo com fé. O verso 6 diz, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Oração e seguindo, dependendo de Deus, exercendo fé no Senhor, colocando a fé totalmente em Deus, o Deus que age, o Deus que luta por nós, nós seremos vitoriosos. Mas não se esquece de juntar-se com os da família da fé. O verso 13 e 14 de Neemias 4 diz, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Olha só, a ideia, o entendimento deles. E aí, ele disse assim ainda no 14, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Eles se uniram, divididos por famílias, e isso é muito importante, queridos, nós nos unirmos como povo de Deus, com os da família da fé, aqueles que oram uns pelos outros, aqueles que ajudam e estendem a mão um ao outro, aqueles que abençoam, aqueles que se colocam na brecha para ser instrumento nas mãos de Deus. Por isso, se junte à família da fé, à igreja de Jesus, para que você possa ter forças nas horas das adversidades. E também encontre o equilíbrio da fé. O equilíbrio entre a oração e o trabalho, entre vigiar e orar. O verso 15 seguinte diz, quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. E daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lança, escudo, arcos e couraças. Olha só, o equilíbrio, vigilância, trabalho, dedicação, estar atento. E é isso que Pedro nos também orienta na sua palavra, vigiai e orai, para que o inimigo que anda em derredor, ele possa ser derrotado. Por isso, é muito importante nós sempre voltarmos os nossos olhos para Cristo. Cristo que venceu por nós. Aquele que dispensa o seu amor e a sua graça sobre nossa vida. Aquele que o apóstolo Paulo diz que nele é que nós somos mais do que vencedores. E ele mesmo disse assim, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volte-se para Cristo, prezado ouvinte. Busque forças no Senhor. Coloque o seu coração na presença de Deus. Faça dele a razão e o tesouro maior do seu viver todos os dias, diante das lutas, das adversidades, diante dos ataques do inimigo. Cristo é realmente aquele que renova as nossas forças. Que Deus abençoe a sua palavra no meu e no seu coração. Amém.